Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pais amados, bom dia. Mais um Maná Diário. Deus abençoe a tua vida. Nós somos a Cristo é Resposta. Nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E essa palavra é um instrumento de Deus para abençoar vidas. Você possa compartilhá-la, enviá-la. Mas primeiro, entendê-la e absorvê-la no teu coração. Deus tem planos de paz e não de mal para nós. E temos um propósito. Deus nos cria com um propósito. E hoje a gente vai avançar um pouquinho nesse propósito, daquilo que Deus nos tem dado. Gostaria que você fosse um agente de Deus nesse momento, aprendendo, se envolvendo profundamente, deixando que essa palavra passe da tua mente, caia no teu coração, para que realmente ela frutifique. Tem uma analogia muito severa, muito brava, muito pesada, que perguntaram uma vez a um sábio qual a distância do céu ao inferno. E ele respondeu 30 a 35 centímetros. Parece pouco, né? Mas ele explicou dizendo assim, que se a palavra ficar só na nossa mente, só no nosso entendimento, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi o que diz essa mensagem, eu entendi o que você falou. Se ela ficar aqui, ela não produz salvação. Mas se ela descer até chegar ao nosso coração, o coração do homem, aí ela produz salvação. Só a palavra, depois de enraizada no coração, é que produz salvação. Então, por isso a diferença do céu ao inferno apenas alguns centímetros. E isso, amados, nos serve de alerta, nos serve de entendimento. Precisamos passar da fase de apenas entendermos, de deixar a palavra de Deus apenas no nosso intelecto. Deus tem planos poderosos, tem um propósito para as nossas vidas. E ele se cumpre a partir do momento em que essa palavra que vem deixa de ser um conhecimento a mais e passa a ser a verdade absoluta. Deus, ele tem um povo, ele tem os filhos dele, as filhas dele nessa terra. A gente vai tratar sobre algo que é um divisor de águas na vida de um servo de Deus para um filho de Deus. Nas bem-aventuranças, em Mateus no capítulo 5, está escrito assim no versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um filho de Deus, uma filha de Deus, é um agente de paz, é um agente de transformação de atmosferas. Um filho de Deus, uma filha de Deus, o traço, o que o define, é que ele carrega consigo uma paz que o mundo não pode roubar. E ele não é transformado pelas circunstâncias. Ele não chega bem no local e de repente, se existe uma guerra, ele fica mal. Não. Se ele chega no local e esse local está em guerra,
A paz que ele porta, a paz que ela porta, muda o ambiente. E é disso que se trata essa mensagem de hoje. De nós assumirmos a nossa responsabilidade como filhos de Deus, de levarmos a paz que excede todo entendimento. E para isso você precisa entender que o ponto básico para um pacificador agir é ele, primeiro, não tomar um partido. Ele entender que o problema não é A nem é B. O problema é o problema. Que essa pessoa tem um problema, que essa pessoa tem um problema, e que o adversário de um lado ou de outro é o problema, e não um ao outro. Quando estamos em conflito de opiniões, quando estamos em conflito de interesses, geralmente o mundo ele nomeia, ele elege um adversário. É o companheiro de trabalho, é o esposo, é a esposa, é o patrão, é o filho, é o vizinho. Esse passa a ser o nosso adversário, não é? O nosso problema é o problema. E duas pessoas com a paz de Deus no coração vão resolver e vão entender que o problema é o adversário de ambos, seja qual for a situação. Tem uma analogia muito interessante para você entender isso. A explicação por que gritamos quando estamos em discordância, quando estamos discutindo, porque quando estamos num conflito com alguém, por que gritamos? Gritamos, amados, porque, na verdade, embora fisicamente sejamos próximos, o nosso coração está distante daquela pessoa. Então, inconscientemente, tentamos gritar, gritamos, não apenas para tentar impor a nossa vontade, é porque espiritualmente entendemos que o nosso coração está distante daquela pessoa. Fazemos isso numa tentativa de que ela nos ouça, porque o nosso espírito entende que por causa do conflito estamos distantes. E quando estamos em paz com uma pessoa, falamos num tom bem calmo, bem baixinho, porque o nosso espírito entende que aquela pessoa está próxima, que aquele espírito humano está conectado em Deus com você. Então, amados, é necessário que você, como um pacificador, como um filho de Deus, uma filha de Deus, que tem essa missão no mundo, que você entenda isso, que você viva de acordo com o propósito de Deus e a responsabilidade que Deus deixou para nós, a Igreja Viva do Senhor, de sermos os pacificadores dessa terra. Se queremos ser chamados filhos de Deus, temos que levar a paz. E a paz, amados, exige muita direção do Espírito Santo, exige muito ouvir a voz de Deus, exige muito do discernimento de espírito. Muitas vezes num conflito, no momento em que você chega num ambiente que já está em conflito, é muito difícil de você entender a lógica daquilo e você pode tomar uma decisão errada, um posicionamento errado. Isso porque às vezes decidimos na nossa carne e não buscamos o Espírito Santo. Então é necessário estar cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, amados, isso é muito forte. Ela diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Entenda bem. Não é aquele que ouviu, não é porque você ouviu ontem a palavra. Aquele que ouve é tempo presente. O tempo presente, amado, significa dizer o quê? Aquela pessoa que está conectada em Deus a ponto de receber do Espírito naquele instante. Aquele que ouve a palavra. Nesse instante, talvez, durante esse período que estamos com essa mensagem, talvez você esteja lutando com isso. Eu já ouvi algo parecido, eu já sei isso. Não, você ouviu, então você está bloqueado, você não está em conexão com o Espírito Santo agora. Porque a palavra não disse aquele que ouviu a palavra de Deus e praticou, não. Aquele que ouve é no tempo presente, é o agora. Deus está falando com você e comigo agora. É necessário que a nossa antena espiritual ela esteja conectada, esteja ligada, esteja ativa no tempo presente. Deus, ele não honra os pães velhos. Lembra do maná? Todo dia tinha que pegar o pão. Um sinal claro da nossa comunhão diária, da nossa percepção em Deus no momento exato. Várias passagens da Bíblia nos mostram claramente que as mudanças de rota
da história que Deus está escrevendo a nosso respeito, depende muito de nós estarmos atentos ao que Ele está dizendo no momento presente. Ezequias mesmo teve uma doença e o profeta chegou para ele e falou: arruma a tua casa que você vai morrer. Mas o mesmo profeta que ouviu naquele instante, passado um tempo, ouviu outra direção de Deus e voltou lá e disse: falou, olha, Deus vai te acrescentar 15 anos. Você já imaginou se o profeta falou: não, já ouvi, Deus já falou comigo, vai morrer mesmo? Não ia acontecer. Por quê? Porque não é que Isaías já tinha ouvido, não. Isaías ouvia no tempo presente, estava sempre conectado a Deus, sempre buscando receber de Deus a direção correta para o tempo presente. E é necessário que nós entendamos isso. Nós não vamos poder viver da revelação de ontem, nós não vamos poder viver da unção de ontem, nós não podemos viver do alimento de ontem. A busca em ouvir a voz do Senhor tem que ser diária, tem que ser contínua, para que nós possamos discernir, decidir baseados no que Deus diz. Então, queridos, é muito importante que você conecte o teu coração, alinhe seu coração. O teu alimento, o que Deus tem para você, não foi uma palavra que Ele liberou muito tempo atrás, mas uma confirmação que Ele tem que fazer, que Ele fará hoje, uma direção que Ele está dando agora. Você precisa entender esses pontos, você precisa pôr o seu barco em movimento. Você precisa ouvir a voz do Senhor nesse instante. Você precisa estar conectado à voz de Deus. Não basta para nós termos ouvido uma vez. Nós temos que ouvir hoje, nós temos que ouvir agora. Nós temos que entender o que Deus quer para nós para esse dia. Amém? Então, se você é um pacificador, uma pacificadora, um filho, uma filha de Deus, conecte-se com Deus para agora. Agora. Deus liberou uma palavra há muito tempo para você, amém. Você pode se firmar nela, mas Deus está falando contigo hoje. Deus está falando contigo agora. Ele tem uma expectativa muito grande de que você permaneça conversando com Ele, conversando, estando atento, conectado a Deus. Amém? Quero que você entenda. No dia do casamento, nós falamos com a nossa noiva, nosso noivo. Mas não é porque nós liberamos uma palavra no dia do casamento que nunca mais falaremos, falamos. Não, nós já prometemos um ao outro naquele dia. Não. O relacionamento é diário, é permanente. Hein? Vamos orar para que Deus realmente esteja nos levando para esse nível de pacificadores, para que os conflitos que surjam ao nosso redor, nós tenhamos o discernimento do Espírito Santo para sermos realmente os filhos de Deus, cheios de propósito, cheios de convicção, cheios da paz que excede todo entendimento. Hein? Vamos orar? Paizinho, é o Senhor que nos dá a capacidade, Senhor. É o Senhor que move no nosso coração. Bendizemos ao Senhor, te glorificamos. E que nessa manhã, Pai, o Senhor levante os pacificadores, aqueles que serão chamados filhos de Deus, aqueles que trazem consigo a paz que excede todo entendimento, aqueles que trazem o céu, Pai, aqueles que se movem em misericórdia, aqueles que se movem em compaixão, aqueles que se movem em autoridade que vem do céu. Que o Senhor nos dê a cada dia, Pai, o discernimento, nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós venhamos a renunciar a qualquer tipo de alimento velho, Senhor, qualquer tipo de soberba. Que nós não ouçamos a Tua palavra, Senhor, comparando com o que nós achamos certo ou errado, mas que nós sejamos como crianças ávidos por aprender todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja, abençoa esse momento, Senhor. Leva essa mensagem, Pai, para os pacificadores da terra. E levanta esse povo, Pai, um povo que regerá essa terra baseado na Tua sabedoria. Homens e mulheres que conduzirão suas famílias debaixo da Tua autoridade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos para esse lugar de submissão, de aprendizado, Senhor. Que nós sejamos os Teus discípulos amados, para que nós possamos estar aos Teus pés aprendendo sempre. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça que amanhã, meio-dia, teremos mais uma mensagem do Maná Diário. Meio-dia, horário Mato Grosso do Sul, nós contamos com você. Que Deus abençoe o seu dia, que essa palavra realmente crie raízes no teu coração. Não se esqueça, Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Deus te abençoe.